Chuvas nas regiões produtoras dos Estados Unidos provocam queda nas cotações do milho e da soja. E veja como fica o mercado do etanol depois do anúncio de aumento de tributos sobre os combustíveis. O Mercado do Campo dessa sexta-feira, 21 de julho, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de uma semana de quedas, o dólar encerrou em alta nesta sexta-feira. Durante a tarde, a moeda americana atingiu uma nova mínima de R$ 3,11, mas depois teve uma recuperação. Terminando o dia, então, vamos ver aqui? A R$ 3,14 mais 30, alta de 0,47%. A menor cotação registrada nos últimos meses foi no dia 16 de maio de R$ 3,09. Na semana, a moeda americana acumula uma queda de 0,70% e no acumulado do mês ainda há uma queda mais significativa de cerca de 5%. Enquanto isso, o índice Bovespa mais uma vez teve queda, dessa vez de 0,39% aos 64.684 pontos. Mais uma queda então no Bovespa e a moeda americana registrando uma alta no último dia da semana. E a moeda americana influencia diretamente nas commodities agrícolas. E esse é o assunto da entrevista do repórter Valdir Pacheco com o presidente do Sindicato Rural de Sinop. Confira. Para saber como é que foi o comportamento das commodities aqui na região norte do Mato Grosso, eu converso agora com o presidente do Sindicato Rural de Sinop, Antônio Galvão. Como é que foi o reflexo do mercado nesta semana aqui para os produtores na região médio-norte e norte do Mato Grosso, Galvão? Pacheco, felizmente nós tivemos aí uma melhora no bushel da soja, ultrapassando novamente aí os $10, mas infelizmente o mercado, o dólar, enfim, não nos ajudou. Teve uma queda aí relativamente acentuada, então uma coisa ajudou e a outra nos tirou. Felizmente o mercado continua estável dentro dos mesmos valores. Isso não veio ajudar com certeza por causa desses preços defasados. A safra dos Estados Unidos tem algum reflexo aqui na região? Com certeza absoluta, isso acreditamos que essa alta no bushel é algumas notícias um pouco ruins que vêm de lá, que elas deviam vir bastante ruim para nós produtores, mas infelizmente eles também são produtores, que veio, acredito, ajudar um pouco na alta do bushel, né? Mas com certeza ela reflete totalmente que se eles tendo problema lá, eles vão demandar de produto maior nosso e com certeza isso melhoraria o nosso preço aqui também em Sinop. Hoje o mercado está girando em torno de quanto, Galvão? No mercado físico, aquela soja disponível que nós falamos, ela está girando em torno de R$ 53, R$ 54 bruto. Vem descontar fundo rural, vem descontar afetado. E a soja balcão, aquela que está entregue nos armazéns, nas trade, ela está girando em torno de R$ 50 a saca. Existe aí um descasamento por conta do custo que as empresas têm de segurar essa soja armazenada e a padronização dela. Todo ano, nessa época, aquele problema do milho céu aberto. Aqui na região está acontecendo? Com certeza aí a gente já tem vários armazéns com o milho aí céu aberto, mas felizmente também veio aí essa evolução do silo bag que a gente chama, o silo bolsa, onde cabe aí em torno de 3.000 sacas. Então o pessoal tem recorrido muito a esse sistema e temos aí hoje, dentro desses bags aí, milhões de toneladas de milho guardado no estado de Mato Grosso. Felizmente fica um pouco protegido esse milho dessa forma lá. Ok, Galvão, muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA. E daqui a pouquinho a gente vai trazer as cotações do dia, tanto para a soja quanto para o milho. Nessa sexta-feira, o presidente da República, Michel Temer, assumiu temporariamente a presidência do Mercosul pelo período de 6 meses. A posse aconteceu durante a reunião do Conselho do Mercado Comum e Cúpula do Mercosul e Estados Associados na Argentina. Durante a reunião foram discutidas as negociações para um acordo de bloco com a União Europeia, entre outros assuntos. Assumindo a presidência
presidência do Mercosul, o Brasil deve buscar fortalecimento da integração regional e da agenda externa do bloco comercial em outros países. Esses são os principais objetivos. E a posse do presidente Michel Temer no Mercosul acontece um dia depois do governo federal anunciar, então, o aumento nos tributos sobre o preço do diesel e também da gasolina aqui no Brasil. Esse aumento seria para cobrir um rombo de 11 bilhões de reais para atingir a meta do déficit brasileiro de 139 bilhões de reais, é a meta do ano, então. E esse decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. E é claro que os brasileiros não gostaram nada disso, muitas entidades também se manifestaram contrárias da decisão. Mas, enquanto o Brasil aí se movimenta sobre este assunto, uns a favor, outros contra, a gente vai ver aqui como que ficou o preço do etanol, tanto para o CPEA quanto para o mercado futuro. Alguns postos de gasolina, como a gente acompanhou hoje, no Brasil, em diferentes estados, já subiram o preço na bomba, variando até 40 centavos o litro de combustível. De acordo com o levantamento do CPEA, portanto, a gente tem um levantamento até a noite de ontem. O levantamento de hoje deve sair dentro de alguns minutos, mas ontem a gente já conseguiu observar, então, uma alta no preço do etanol hidratado diário, de acordo com o CPEA. Nesse momento, então, até o último fechamento do CPEA, a gente consegue ver que o preço pelo metro cúbico é de R$ 1.357,50. Uma alta significativa aí, diante do dia 14 de julho, quando o metro cúbico era cotado a R$ 1.335. Já no mercado futuro, aqui na BMF, o etanol, de acordo com os contratos para esse mês de agora, o mês de julho, são negociados a R$ 1.412,50, uma alta também de 0,5%. Então é isso, né? A notícia saiu e a gente já consegue ver as reações no mercado. E o governo federal brasileiro expande o mercado agrícola para exportação de alguns produtos europeus em troca de reciprocidade no setor agropecuário. Quem tem mais informações é Camila Xavier. Na tentativa de amenizar as críticas ao setor da carne nacional e evitar novos bloqueios no setor pecuário, o governo brasileiro ofereceu uma maior abertura de seu mercado agrícola para alguns produtos europeus. Há 10 anos, os europeus vêm insistindo para que o Brasil aceite a importação de determinados produtos agrícolas, como frutas e produtos do setor lácteo. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, enviou uma carta ao comissário de saúde da União Europeia autorizando a atualização da lista de produtos de origem animal para importação, mas exigiu que para cada planta que fosse vendida ao mercado brasileiro, uma missão de fiscais tinha que ser enviada para a Europa para examinar as condições de produção e certificar a venda. No ano passado, a Europa vendeu para o mercado brasileiro 1 bilhão e 700 mil em produtos agrícolas e alimentos. Bruxelas quer expandir este mercado. No final de 2016, o Brasil exportou cerca de 14 bilhões em produtos agrícolas para a Europa. Neste ano, até o mês passado, os europeus exportaram para o mercado brasileiro um pouco mais de 1 bilhão em alimentos. Camila Xavier para o SBA. Obrigada, Camila. E o Mercado do Campo faz o primeiro intervalo de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cotações agrícolas. Até já. Passa dos 70% no Cerrado brasileiro. E a quebra na safra do café já é calculada entre 10% a 12% naquela região. Na Bolsa de Londres, o café teve alta de mais de 1% nesta sexta-feira. Começamos então, como eu falei, na Bolsa de Londres, café robusta, contratos futuros, últimos negócios para o mês de julho, $2.167 por tonelada, uma alta, portanto, como eu falei, de 1,78%. Contratos negociados para o mês de setembro a $2.143 por tonelada, variação positiva de 1,41%. Contratos para novembro, $2.125 por tonelada, variação positiva de 1,38%. E contratos para janeiro do ano que vem a $2.100 a tonelada, 1,25% de alta. Da Bolsa de Londres, seguimos então para o café arábica na Bolsa Futura de Nova York.
Últimos negócios, contratos para setembro, $1,36 por libra-peso, uma alta de 1,14%. Contratos para dezembro, negociados a $1,40 por libra-peso, alta de 1,11%. E contratos para março do ano que vem, a $1,43 por libra-peso, também alta de 1,12%. E aqui no Brasil, café BMF Bovespa, contratos para o mês de setembro, de acordo com o ajuste, começando com julho, com o ajuste atual, $152,75 a saca, uma alta de 1,27%. Contratos agora sim para setembro, $162,75 a saca, alta de 1,34%. Contratos para dezembro, $168,30, variação positiva de quase 1%. E contratos para setembro do ano que vem, $174,65 a saca, alta de 1,28%. Café em alta, então, nas 3 bolsas apresentadas aqui no Mercado do Campo. E para saber como que vai ficar o tempo durante esse período de final de colheita do café, eu chamo Juliana Rezende, dos estúdios da Somar. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, boa tarde a todos. Em relação aos próximos dias, agora o padrão também não deve se modificar. Ainda há expectativa de tempo mais seco no centro-sul, isso por conta da atuação de um bloqueio atmosférico que acaba inibindo o avanço de novos sistemas que acabam trazendo chuva para as áreas mais centrais do país. A umidade do solo ainda deve seguir declinando, porém os índices ainda seguem um pouco mais elevados no sul do país. Os próximos 5 dias ainda serão de tempo seco na maior parte do centro-sul e até o dia 26 de julho não há expectativa de chuvas expressivas e abrangentes. Durante o segundo período, esse mesmo padrão de tempo mais seco e com sol predominando é que deve ocorrer. As chuvas ainda não devem retornar para o centro-sul, apenas no Nordeste Mineiro e no Espírito Santo é que ainda segue chovendo, pancadas mais isoladas e também irregulares. É somente ao longo do terceiro período que deve voltar a chover na região sul, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, acumulados baixos ainda de até 5 milímetros. Mas essas chuvas que devem voltar a ocorrer na região sul acabam beneficiando o desenvolvimento das culturas de inverno que ainda estão em fase de plantio, especialmente as lavouras de trigo, agora finalizando a parte de semeadura das lavouras, enquanto que a canola e a cevada já encerraram o plantio e agora seguem em desenvolvimento. Então, durante as próximas semanas, essas pancadas de chuva na região sul seguem mantendo a umidade do solo elevada e garante um bom crescimento para as culturas de inverno. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana. E a safra brasileira de grãos cresceu quase 30% este ano em comparação com 2016, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dos 26 produtos analisados, 15 tiveram aumento de produção. E são entre eles o arroz, o milho e a soja, que respondem por 94% da produção agrícola brasileira. Para saber como foi possível ter esse aumento tão significativo, a repórter Annelise Nicolodi fala pra gente lá do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. O Brasil colheu nesta safra 232 milhões de toneladas de grãos entre as principais culturas de verão: soja, milho e arroz. Isso significa um aumento de 26% comparado com a colheita passada. A soja atingiu 113 milhões de toneladas. O Brasil incrementou a produção de soja em 18,5 milhões de toneladas na última safra. Também ampliou as exportações em quase 4 milhões de toneladas. Tudo isso em praticamente a mesma área. Mas então, como isso foi possível? Para a maioria dos especialistas, o crescimento da safra veio principalmente de ganhos de produtividade, já que a produção cresceu acima da área plantada. No caso da soja, por exemplo, a área avançou apenas 2,4% em 2017, mas a produção cresceu 18%, segundo estimativas do IBGE. Parte das práticas e das tecnologias que vêm sendo adotadas pelos produtores ajudou a causar uma mudança nas lavouras
E parte é clima. Esse clima, de modo geral, a nível nacional, nós tivemos uma boa distribuição de chuva, consequentemente isso auxiliou numa temperatura mais branda, dentro da faixa de conforto térmico dentro da cultura da soja. E esse conjunto auxiliou para resultar essa safra que estamos vendo esse ano aí. O avanço do agronegócio foi o que puxou a economia brasileira neste ano. Nos 3 primeiros meses de 2017, a safra recorde cumpriu a promessa de tirar a economia de um ciclo de 8 trimestres seguidos de queda. O PIB da agropecuária cresceu 13,4% no primeiro trimestre, a maior alta em mais de 20 anos. O agronegócio hoje mantém o país de pé. Tu vê as exportações, o PIB que representa o agronegócio. Infelizmente para nós, só os políticos, os governantes brasileiros que não estão olhando essa classe que está salvando o mundo. Se tu olhar, assim, os Estados Unidos investem horrores em agricultura. O produtor tem proteção, não só nos Estados Unidos, a Europa também tem garantias de preço, tem estabilidade, tem tudo. Nós não temos nem sequer nem meios de transporte de levar essa produção nossa para o porto, é precária. Então o governo não dá atenção. E o que está salvando o país é a produção agrícola. Imagina o Brasil sem produção, nós tivermos que importar alimentos, é um caos. Seria uma Bolívia amanhã. E agora há pouco nós mostramos como as cotações do dólar influenciam diretamente nas commodities agrícolas, com o Valdir Pacheco. Por isso a gente vai ver nesse momento como é que ficaram as cotações da soja no dia de hoje, último dia da semana. Soja, então, na Bolsa Futura de Chicago, de acordo com os últimos negócios, contratos para agosto a $10,09 por bushel, uma variação negativa de quase 0,5%. Contratos para setembro também em queda no valor de $10,14 por bushel, também então uma queda dessa vez de 0,44%. Contratos para novembro cotados a $10,22 por bushel, queda de 0,51%, e contratos para janeiro do ano que vem, $10,30 por bushel, uma variação negativa de 0,48%. Essa queda que a gente está observando aqui, ela acontece em decorrência de algumas chuvas registradas hoje nos Estados Unidos, no estado de Iowa, mas o centro-oeste dos Estados Unidos ainda continua registrando o clima seco que a gente vinha acompanhando ao longo da semana, portanto a situação não mudou tanto assim, mas em algumas regiões produtoras foi registrada chuva e isso acabou mexendo com as cotações da soja. Além disso, o mercado também foi pressionado pela queda do petróleo, queda das cotações do petróleo, que chegou a 2,5%. Lembrando que o óleo de soja é uma das principais matérias-primas do biocombustível. Da soja, vamos então para o milho. Cotações do milho no mercado futuro na Bolsa de Chicago. Últimos negócios para o mês de setembro a $3,79 por bushel. Também queda então de 2,81%. Contratos para dezembro a $3,93 por bushel, queda de 2,71%. E contratos para março do ano que vem a $4,04 por bushel, uma variação negativa de 2,5%. De Chicago, viemos então para o Brasil. Desculpa, não é isso? Agora sim. Milho BMF Bovespa, olhando no ajuste atual então, contratos para o mês de setembro a R$ 26,29 a saca, uma variação negativa de 1,20%. Contratos para novembro, R$ 28,24 a saca, queda de 1,47%. E contratos para janeiro do ano que vem, a R$ 28,61, também queda de 1,48%. O milho sofre também essa mesma influência nos preços aí, em função das condições climáticas lá nos Estados Unidos. E os investidores embolsaram lucros depois dos preços terem acumulado ganho, uma alta de mais de 4%. Então hoje a gente consegue observar aí uma queda no milho, tanto lá em Chicago quanto aqui na Bolsa Brasileira. O mercado do campo faz mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. O Mercado do Campo está de volta, trazendo mais uma vez informações da previsão do tempo dos estúdios da Somar.
A colheita das lavouras de algodão segue para a fase de finalização e o predomínio de tempo mais seco, especialmente nas áreas mais a oeste da Bahia, é que tem garantido esse avanço das atividades no campo. Essa falta de chuvas em grande parte da metade norte do país tem garantido também o declínio dos índices de umidade do solo, especialmente nas áreas em vermelho. Ao longo dos próximos 5 dias, ainda há predomínio de tempo seco no interior do Nordeste e nas áreas mais ao sul da região norte. O segundo período também deve ser marcado por essa falta de chuvas na maior parte das regiões Nordeste e também Norte. Pancadas de chuva se concentram tanto no extremo norte do país, como também na faixa leste nordestina. E essas pancadas seguem frequentes e até com volumes significativos, tanto na área costeira do Nordeste, como também nas áreas mais ao norte do país. Isso até o dia 5 de agosto. Então o tempo ainda deve seguir mais seco, especialmente nas áreas produtoras de algodão da Bahia, especialmente nas áreas mais do interior. Não há expectativa de chuvas expressivas e abrangentes, então os produtores devem seguir avançando com as atividades no campo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E é neste domingo o leilão Nelore CV em Paulínia, interior de São Paulo. E o canal do Boi, é claro, vai transmitir ao vivo este grande evento. Quem já está por lá e tem mais informações pra gente é a repórter Rosa Cabral. Olá, Rosa. Olá, Sara. Boa noite para você e a todos que acompanham a nossa programação por esse Brasil afora. Estamos aqui de olho na fazenda, mostrando essa genética que é tradição na pecuária brasileira, não é? A família Viacava que trabalha em prol da seleção, aí priorizando aí algumas características da raça, como por exemplo fertilidade, precocidade. E aí eu estou com alguns convidados para conversar com a gente. Eu estou com o Carlos Viacava aqui. Durante todo o dia a gente bateu um papo e também com o Plínio Queiroz, que está pelo programa Leilões, e o Ricardo Viacava, nosso querido Cadão, não é, como é conhecido na pecuária. Boa noite para vocês. E boa noite. Boa noite. E aí, começando a prosa aqui, é descontraída, ao vivo é assim, né? Começando a prova, então, com Carlos Viacava, né? 30 anos de seleção, priorizando, como eu disse, por algumas características importantes para a pecuária brasileira, né? Como é que tem sido essa seleção, você vê? Boa noite. Aqui diretamente do estúdio Cláudio Godoy, aqui na Fazenda São José, o estúdio exclusivo do Canal do Boi aqui para o nosso leilão. Então o leilão, que vai ser o 63º, quer dizer, não é o primeiro nem o segundo, são 63 leilões, sempre focado em melhoramento genético. O melhoramento genético, hoje que nós estamos focados principalmente na questão da fertilidade, sempre foi a fertilidade, e na questão da precocidade, porque a pecuária é ciclo curto, é o lucro para o criador. E no momento, a gente vai fazer o leilão agora domingo, um momento assim que a pecuária anda preocupada com o preço do boi gordo, tudo isso, mas eu acho que nós agora, em matéria de preço de boi e pecuária em geral, chegamos no fundo do poço. Então daqui para frente é só alegria, vai tudo voltar ao normal, as coisas estão se ajeitando e o boi vai voltar, como não sei, os ciclos da pecuária, independentemente de crise ou não, o ciclo da pecuária é irreversível e nós vamos começar o ciclo de alta. Então está na hora de investir, está na hora de concentrar seus esforços e otimismo e bola para frente. Domingo, a partir da meio-dia, com o Canal do Boi ou aqui na Fazenda São José, se você vier nos prestigiar com sua presença e almoçar conosco. É isso aí. Bom, eu comecei com a hierarquia, né? Então vou pular aqui para o Cadão, né, Cadão? A gente que tem vindo e acompanhado os grandes criatórios, estando aqui com vocês, né, com relação a essa torama, né, essas fêmeas que nós vamos colocar no mercado, né? O que pode ser dito sobre esses animais? Bom, Rosa, esse leilão é característica, né, da marca CV, é o leilão de produção. Então nós vamos inaugurar as vendas da safra 2015 de reprodutores. São todos touros da mesma safra, do mesmo grupo. Então realmente os animais que se destacam no leilão são os que realmente se desempenharam melhor a campo, a pasto. São 250 reprodutores. A exceção são 2 que são da safra passada, que foram utilizadas no repasse, e nós estamos aí colocando à venda. Garrotada com muito boa avaliação genética, todos os animais avaliados pela ANCP, inclusive muitos deles com DEPs genômicas, que isso traz uma segurança grande, mais de 100 animais no leilão, praticamente metade dos touros já tem as DEPs genômicas, que isso traz aí uma alta confiabilidade, uma alta acurácia nessas DEPs. As fêmeas nós vamos vender
umas fêmeas da geração 2014, que são novilhas que emprenharam regularmente dentro da estação de monta, estão com parto previsto para agora, agosto, setembro. A partir de agosto, setembro já começam a parir e segue aí com os acasalamentos direcionados que a gente faz lá com todo o carinho. E também um lote de 60 novilhas, bezerras, novilhas que estão fechando aí seus 20 meses, que vão entrar em estação de monta no final do ano. E para enfeitar o leilão, como a gente prometeu, temos aí 4 lotes surpresas, um deles está aí na tela, são 4 vacas paridas. Essa aí é uma res espetacular, o bezerro dela está maior do que ela já, ela emprenhou aos 12, 13 meses de idade e já está indo para a sua 3ª cria aos 3 anos de idade. Quer dizer, esse é o exemplo, isso é o que a gente persegue, o que a gente quer produzir, e a gente vai abrir o leilão com essa mercadoria para mostrar que é possível. Plínio, você que está acompanhando, acompanha já há algum tempo, não é, o criatório, e aí você tem algumas considerações com relação a alguns lotes, né? Campo Grande, fica atento, por favor. E aí nós temos que destaques? Nós temos vários destaques na tarde de domingo no nosso leilão. O Cadão falou do lote 1, que é para mim uma doadora para ser coletada. Ela vem com touro no pé, né, Cadão? Já vem com garrote no pé. Bruto. E falando um pouco da fertilidade do gado daqui do Cadão falou pra gente. É uma reis que pariu, que emprenhou aos 12 meses, pariu 9, já está prenha de novo pela sua 2ª cria. Isso mostra a fertilidade e a precocidade sexual. Já está indo para a 3ª cria. Essa é a 2ª cria, esse é o lote 2. Isso sim é genética, hein, gente? É avaliação. É que o CV busca muito. A gente conversou mais cedo, é precocidade e fertilidade dentro do rebanho. A gente tem N touros de repasse para o nosso leilão. A bateria está muito pesada dos touros. Nós vamos ter todos os touros em 24 parcelas. 2 mais 20, né, Cadão? São 5 duplas. 5 duplas. E ele tem condições especiais de pagamento também. Quem quiser fazer um pagamento mais curto, nós temos um desconto de 8% para pagamento em 10 parcelas. Temos também um bom desconto para pagamento à vista. Pode usar o cartão de crédito. Aqui tem muita facilidade, tem qualidade, né? Só não vai investir quem não quiser mesmo. E o frete é por nossa conta, é frete grátis, toda a malha veiara nacional. Eu queria pedir na tela o lote 68, para a gente comentar um pouco desse touro, que é um dos grandes destaques para mim. É o lote 68, é o B Brilhante de CV. Até o nome já é bonito, né? O que faz ele brilhar, então? Esse garrote, o pai dele, o veterano, foi comercializado aqui no Leilão CV há 2 anos atrás. E você vê, já tem filhos dele no leilão. Você mostra o ciclo curto da nossa pecuária. Esse garrote ele foi para o teste de progênie lá do CP, na CRV Lagoa, e foi o 2º colocado da prova, o primeiro mocho. É um animal que se destaca muito, a carcaça moderna, comprida, super precoce e mochíssimo. Esse touro é para repassar, é touro para central, né, Plínio? Com certeza. E foi, como você falou, ele esteve no CP Lagoa. Então, dentro da prova do CP Lagoa, que é uma prova muito apertada, ele ficar com essa colocação que ele ficou, com certeza. Eu trabalhei em central há 12 anos, estou há 1 ano e meio no programa, mas isso aqui é um touro de central, com toda certeza eu posso falar isso. E tem 20 meses só, né? 22 meses, olha o desempenho desse bicho, ele está com quase 700 quilos. Você quer ver tanto que a tourada aqui tá boa? Bora continuar. Coloca o lote duplo, número 44, a gente vai falar um pouco do lote duplo aqui para vocês. Campo Grande, lote 44. Isso. O leilão é grande, né, Plínio? A gente tem que agrupar para poder agilizar, dar conta de passar tudo numa tarde só, são 370 animais, então temos aí diversos lotes que estão agrupados. Isso é um belo exemplo para você ver que agrupa o lote, mas não cai a qualidade. Não, as qualidades individuais desses 2 touros, cada um deles podia ser destaque do leilão, mas estão aí numa dupla dentro de uma bateria que é, para mim, das mais fortes do leilão. Aí é o lote 44, são 2 filhos do veterano. O veterano também foi comercializado aqui, né, Cadão? E pra você ter uma ideia, ontem a gente tava revisando os animais, eu falei, Cadão, mas isso aqui dá para ser lote individual, em qualquer leilão do Brasil. Não, nós temos que fortalecer as duplas também para dar credibilidade ao nosso cliente que compra em volume, que compra mais volume de animais. Eu queria pedir outro lote, só pra gente encerrar a amostra dos touros. Olha só, lote 40, é um quádruplo também, que está dentro dessa mesma bateria. Qual é as considerações desse lote, Plínio? Lote 40. Deixa eu achar ele aqui. É um filho do Oceano, um filho do Terrante e 2 filhos do Quadradão. Excelentes touros, todos com DEPs
altamente positivos. Garrotada tá nova, entre 22 e 23 meses esses animais. É uma boiada luxo. Esse lote aí, Plínio, são 22 meses, praticamente 600 quilos e 36 centímetros de perímetro escrotal. A garrotada criada a campo, ela foi aqui tratada para o leilão 90 dias, nem isso. E tem esse desempenho espetacular. Essa tem uma régua de DEPS maravilhosa. É o lote, perdão, cadê o 40. É o lote número 40. O 40. É um lote que fecha uma bateria, para você ter noção da qualidade que nós estamos trazendo. Quer dizer, nós temos um leilão de bastante animais e a gente tem que prestigiar o comprador grande e o comprador pequeno. Então temos aí opções de lotes individuais, de duplas, e temos também a opção de vender a bateria completa, pista cheia, que são 14 animais. Então aí, para você ver que aumenta o volume, mas não cai a qualidade. Eu queria parabenizar o Cadão, o Luizão, que apartou os lotes, fizeram os lotes muito homogêneos. Você pega a torada, tá muita homogeneidade, desde o primeiro até o final. Você pode entrar nas baterias, fechando bateria com total segurança e chancela da marca CV. É verdade. A gente que esteve aqui e gravou o programa Grandes Criatórios pode comprovar tudo isso. Inclusive, você pode dar uma chegada no site do Canal do Boi, dar uma olhadinha, que lá tem todos esses animais dos quais nós estamos falando. E claro, também com relação a todos os detalhes do leilão. Considerações finais? Eu só queria fechar com a imagem de uma bateria completa. Aí, se o Campo Grande puder pôr na tela para a gente a bateria de número 4. E lembrar que o leilão CV esse ano é frete free para qualquer quantidade na malha viária brasileira. Então, qualquer região do Brasil que você tiver, você pode ser atendido e receber a mercadoria desse padrão que está na tela aí na sua casa, com a facilidade de comprar com prazo, comprar um rebanho que tem a garantia da marca CV. Esse lote aí, essa bateria, é uma bateria inteirinha de animais ceipados pelo Painter da Lagoa da Serra. Nós trabalhamos há 30 anos com o programa da NCP, mas também há 5 anos estamos trabalhando com o programa Paint, que é muito importante, que nos ajuda, se complementam os dois programas, e está aí, uma bateria inteirinha, animais ceipados pelo Paint da Lagoa da Serra. PO e CEIP. PO e CEIP, exatamente. São essas também complementações. Bom, e assim a gente encerra essa participação aqui de Paulínia, Estado de São Paulo, né? E eu vou para você, Sara Kirchhoff. Eu espero que eu tenha acertado o seu nome. Boa noite. Boa noite, Rosa. Acertou sim, e olha... Eu sei que não é muito fácil não, mas acertou, foi direitinho. Kirchhoff, é isso aí. Um excelente leilão para vocês aí em Paulínia. E para você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui no Mercado do Campo, um ótimo fim de semana e até segunda-feira, 5h35 da tarde, horário de Brasília.